E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e vamos falar aqui sobre a redação do Enem, o tema da redação do Enem. O pessoal ontem na live encheu o saco. Não, tu viu a redação do Enem? Eu falei até no início, eu falei por alto ali e tal, não fico olhando essas coisas, mas bastante gente comentou sobre. Aí eu acabei não repetindo o que eu tinha falado e o que eu falei na live não foi lá muita coisa. Só que aí o Guilherme, ele mandou aqui pra mim uma matéria que saiu aqui da Band, né? Band de jornalismo. Isso merece um react e tal. Vamos ver aqui, né? Vamos ver as falácias que vão falar, porque o tema da redação do Enem é da invisibilidade do trabalho da mulher. Invisibilidade. Meus amigos, quando vocês acham que não vai ter mais coisa, quando vocês acham que elas já não estão com a alma de vocês na mão, tanto no social como no jurídico, ainda tem mais coisa, né? Vamos ver se eu consigo desmistificar aqui, falar algumas realidades acerca da invisibilidade do trabalho da mulher, né? A redação do... Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Quem quiser participar do nosso grupo de membros, tá? É só se tornar membro aqui no canal do YouTube, tá certo? Curte, comente, compartilhe. Vamos lá. Ensino Nacional do Ensino Médio, como a gente viu agora há pouco, o nome é cumprido. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. 4 milhões de pessoas escrevendo um texto dissertativo argumentativo em até 30 linhas. Provas de linguagem e ciências humanas, até 7 da noite. Domingo que vem, dia 12, ciências da natureza e também matemática. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a assistente pedagógica da redação Nota 1000, Heloísa Guimarães Pereira. Olá, Heloísa, muito obrigado por nos atender. Acho que a Heloísa não está nos ouvindo. A Heloísa que vai nos explicar como foi, no entender dela, o desenvolver deste tema, que ainda está acontecendo. Afinal de contas, até às 7 da noite tem tempo para terminar essa prova, né? E a redação todo mundo faz. Absolutamente todos. Seja fazer bem ou fazer mal, todos os alunos fazem a redação. Por quê? A redação dá a maior pontuação, tá? Então você vê que é uma ideia deles de fazer com que a pessoa responda o que eles querem que você responda. Porque a redação é o que dá o maior ponto. Quem não faz, toma 0. Isso. E tomando 0 é eliminado. Tipo, toda prova é invalidada, tá? Se você não fizer a redação. Então, por pior que seja o seu entendimento, ou o entendimento do aluno do texto, por pior que seja do tema proposto, por pior que seja a qualidade da redação dele, acontece, alguns têm mais tendência às áreas exatas, outros às áreas humanas, mas nunca se deixa de fazer a redação. Falei alguma bobagem, Heloísa? Boa tarde para você, muito obrigado por nos atender. Oi, boa tarde. Não, é isso mesmo. Inclusive, né, esse tema, ele é muito interessante porque ele é muito atual, apesar de ser ainda muito pouco falado, né? A invisibilidade do trabalho da mulher, do cuidado. E essa questão de zerar o texto também, tem que levar em consideração que isso vai acontecer se a pessoa falar sobre qualquer outro assunto que não sobre o trabalho invisível da mulher, o trabalho do cuidado. Ou seja, eles forçam, você não pode ter nenhuma crítica, você tem que falar sobre, né? Mas com os textos motivadores que a própria banca do Enem vai oferecer, já dá para escrever uma redação muito boa, já dá para desenvolver também com Ainda eles indicam lá o que é que você tem que escrever. Conhecimento de mundo do aluno, então tenho certeza que zerar vai ser... se a pessoa tiver estudado, se tiver conhecimento de mundo assim, com certeza isso não vai acontecer. Deixa eu entender uma coisa que eu acho que, bom, eu não faço prova de vestibular ou de Enem já faz um tempinho, né? Eu fiz no século passado, então deve ter mudado alguma coisa de lá para cá. A gente aprendia nos preparativos para a prova de vestibular que você podia extrair várias ideias a partir daquele que é o enunciado proposto para a prova. Ou seja, não tem resposta certa ou resposta errada. Só que naquele tempo, né, tempos muito passados, os temas eram bem menores, as propostas eram bem menores. Até que tem aquela piada que não aconteceu, mas todo mundo já ouviu, que a proposta era Brasil, conte comigo. E alguém escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e recebeu nota por isso, pela criatividade, deveria receber um 10. Isso é mito. Mas... Então você vê como, tipo assim, existia um tema proposto e você fazia uma redação. Né? Fale sobre, concorde com isso. E realmente era assim, você tinha um tema, era um tema, e você fazia a redação, pronto. Quer dizer, pelo que a pedagoga falou, né? Eles ainda te dão ali uma ideia do que você deve escrever.
com um tema tão extenso, ou seja, tão direcionado para um assunto, fica mais difícil você fugir, não do tema, mas para alguma saída que outras pessoas não tenham pensado. Sim, sim. Inclusive, né, é interessante que o tema, ele tem muitas palavras-chave. Então, não basta só falar sobre o trabalho da mulher, por exemplo, porque aí a pessoa poderia direcionar para a mulher no mercado de trabalho, a mulher que sai de casa para trabalhar. Nesse sentido, estaria fugindo um pouco da proposta. Como a proposta fala do trabalho direcionado ao cuidado, o aluno tem que fazer um recorte, né, nesse sentido de que a mulher ela trabalha mais em casa, apesar de trabalhar fora, a mulher que fica mais encarregada do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado da família. Cara, eu não sei de onde esse pessoal tira isso aí. Vamos lá. Que a mulher trabalha fora e o homem não faz nada dentro de casa, né? É o velho espantalho. E elas tratam como se toda mulher que trabalhasse fora fosse casada, tivesse marido, tivesse responsabilidade com a casa, com outras pessoas. Elas desenham essa merda aí o tempo todo e não é assim. Tipo assim, não tem mulher solteira trabalhando? Não, mas para ela tudo é terceira jornada. É como se o homem que trabalha sozinho, o homem que mora sozinho, ele não arrumasse casa. Só a mulher arruma. Família, de cuidado dos idosos também. Quem mais cuida dos idosos é os filhos homens, né? Mas enfim, eu nem vou levantar essa bola aqui, entendeu? Mulher cuidando de idoso? Mulher cuidando de idoso? Tá bom, tá bom. Então, realmente, são várias palavras-chave. Tem a questão do combate, né? A persistência da invisibilidade, que é um trabalho que não é remunerado, é um trabalho que não é levado... Esse papo de trabalho não remunerado é cansativo, mas vamos lá, velho. Como importante. Não, por quê? Meu amigo, quem é que paga as contas? Quem é que dá os mimos e caprichos da mulher? Mesmo a mulher trabalhando, já falei, quem é que corresponde a 70% ou mais das despesas da casa? Mesmo a mulher trabalhando. De onde surge aquela piadinha de que o dinheiro do homem é da mulher e da família, o dinheiro da mulher é só dela? Que eles gostam de repetir a exaustão. Às vezes é um trabalho de trabalho. Eu não estou dizendo que não tem mulher que sustenta um cara por aí. Existe. Mas eles colocar como se fosse a maioria, ou uma parcela grande, não é. De cuidado é um trabalho que é considerado como amor, é considerado como um carinho, como uma responsabilidade inerente da mulher. Então isso tudo tem que ser levado em consideração e é importante fazer a menção dessas palavras do título, nem que seja através de sinônimos, através de retomadas, mas é importante tratar os termos do título para não ser considerado como abordagem parcial também, né? É um tema atualíssimo, mas não é um tema de noticiário, como, por exemplo, seria a guerra de Israel e da Palestina, ou então até mesmo Ucrânia, ou ainda mudanças climáticas. Dá para pensar uma série dessas. Discussão como, por exemplo, temas que estão no Congresso Nacional, aborto, armas. Não é um tema de noticiário, é um tema atual, mas de outra percepção. Sem significativo nenhum. É só a mulher fazer o que tem que fazer e acabou. Tá certo, jornalista, pronto. São de outra ordem. Tem sido sempre assim? Tem sido sempre assim, esses temas idiotas. Sim, no geral, o que acontece é que o Enem ele vai trazer temas que estão O Enem é só para doutrinar, é só isso. Qual é a importância de você falar sobre a mulher ter que fazer o que tem que fazer dentro de casa, por ter um monte de privilégios? Qual é a importância para o estudante, para a pessoa que vai se formar para o mercado de trabalho? Nenhum, é só encheção de linguiça, é só perca de tempo. Né, que estão sendo falados, mas é muito difícil ele trazer um tema que está muito em alta na mídia. Então, por exemplo, as guerras em relação... Como é difícil trazer? Como é difícil? É um tema que exatamente está em alta. A guerra da Ucrânia é um tema que é internacional. Então, o Enem ele vai tratar temas brasileiros. Afeta. Ou, por exemplo, desastres ambientais. Tá, beleza. Eu também vou concordar que, tema internacional, foda-se, deixa esse pessoal se matar lá. Agora, e a violência exacerbada? E o aumento da violência no Brasil? E essa associação de políticos e criminosos? Tem muito tema, né? E a violência contra o homem? E a invisibilidade do homem na sociedade brasileira? São temas que poderiam ser discorridos, né? Muita gente estava contando que ia aparecer desastres ambientais ou mudanças climáticas, até por conta de todos os desastres que aconteceram esse ano, no ano passado, as chuvas, ciclones, enfim. Mas é muito difícil aparecer um tema que seja óbvio. Então, eles têm essa preocupação de trazer temas que estão em discussão, às vezes que foram aprovadas algumas leis.
Não, o tema da mulher dentro de casa está em discussão? Não tá, vocês que querem levantar essa discussão. Querem até remunerar a mulher, como já surgiu proposta de lei, de remunerar a mulher que trabalha somente em casa. Congresso, ou que estão ocorrendo estudos sobre isso. Então, sim, é um tema atual, mas acho que muitas pessoas se surpreenderam porque não acharam que a questão da mulher ia ser abordada. É uma idiotice, né? É um tema merda para uma prova que visa formar profissionais, né? De novo, até porque em 2015, né, tivemos o tema da persistência da violência contra a mulher. Então, às vezes, as pessoas acabam... Mulher, né? Homem morre 5 vezes mais dentro de casa, 91,8% dos homicídios, 70% dos suicídios, mas ok, mulher. Se falou sobre mulher em 2015, provavelmente não seria um tema abordado em 2023 ainda. Mas ele tem um recorte diferente que essa invisibilidade a mulher não tá falando do trabalho nada da mulher, do trabalho doméstico, trabalho de cuidado. Professora Heloísa, nós tivemos os últimos... Tá, é visibilidade, beleza. O que é que vocês propõem? Propôs o tema, mas qual é a solução para isso? É só falar só? É só falar? Vocês não vão propor nada? Então é um negócio inútil. 4 anos, um governo que claramente tentou influenciar nos temas tratados pelo Enem. Não só temas tratados pelo Enem, mas educação, temas chamados sociais e de costumes foram muito, vou chamar de tratados nos últimos 4 anos. Chegou a influenciar a formação e a criação das provas do Enem? Não. Assim, não vou dizer não, porque obviamente o Enem, a cúpula do Enem é totalmente progressista e eles não conseguiram ter entrada no Enem. Né? Não influenciou, porque muita gente ficou com receio de que tivesse essa influência, mas eu acredito que a banca do Enem, né, os critérios do Enem, eles são, no geral, muito separados do governo. Então, por exemplo, ano passado caiu um tema sobre as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que foram muito atacados durante esses últimos 4 anos, né, que tiveram as suas terras, os seus direitos colocados em questionamento. Então, apesar de tudo que aconteceu contra, foi um tema que foi colocado para discussão, apesar de muita gente achar que seria um tema, por exemplo, sobre armamento, ou sobre violência, sobre fake news. Então, realmente, o Enem ele é pensado para as pessoas refletirem sobre os problemas do Brasil. O problema do Brasil é os indígenas, tá certo. Entendam como quiser. Ele também evita ser muito, digamos assim, muito polêmico. Ele traz, sim, temas sociais, ele traz temas importantes, mas geralmente são temas que... Mas deveria ser polêmico, deveria tratar da violência, de modo geral. Da roubalheira política, deveria? As pessoas deveriam pensar a favor, sabe? Por exemplo, em relação à mulher, é muito difícil você ir contra a frase que a mulher... Mulher não faz mais porra nenhuma, não faz nem direito, velho. Que trabalho desgraçado esse que esse pessoal tá falando. Ah, meu Deus, mulher trabalha demais dentro de casa. Não trabalha não, filho. Trabalha não, fica com a bunda pra cima, faz as coisas mal feitas, bagunça, suja mais do que limpa. É isso que acontece, vamos ser sinceros. Vai conversar com os amantes ou fica na internet perdendo tempo. Faz a maior parte do trabalho em casa, porque isso dançando, mostrando o rabo, expondo os filhos. É uma realidade. Então, é sobre pensar temas da sociedade brasileira e... Caralho, sei lá, 9 minutos, a mulher não falou porra nenhuma, velho. E propor uma solução temática. Isso poderia ser amenizado ou atenuado. Até o jornalista tá tentando extrair alguma coisa dela, o cara tá assim, porra, até agora você não explicou o porquê disso. Durante muitos anos, também vou recorrer aqui à minha experiência de tempos atrás, a gente aprendia a fazer um método, um roteiro para realizar a prova de redação. Isso. Né? Parágrafo inicial. Isso, tinha lá, você tinha que gabaritar. Início, meio e fim, né? Tem o início da história, tem um prelúdio, o início, aí você tem o meio, que também no meio você pode ter o ápice e a finalização da história. Você era ensinado a construir uma história, era diferente, eu me lembro disso, era diferente. Quer dizer, hoje, escreve qualquer porra aí, vai, velho, sobre, vai lá, lambar bola de mulher dentro de casa, fazendo deixando de fazer o básico e ainda achando que tá fazendo demais, e pronto. É basicamente isso. Apareceu uma introdução, depois uma tese, uma antítese, desenvolvimento e conclusão. Continua valendo? Não. Não, vocês não avaliam isso. Não adianta dizer que avalia, porque não avalia isso aí.
Sim, continua valendo. O Enem ele tem esse formato dissertativo argumentativo, né? O que quer dizer isso? É um texto que você tem que provar o que você está dizendo através de argumentos. Agora vai lá e diga que não é essa coisa toda, vai lá e explique também o papel do homem dentro de casa, pra você ver. Você toma um 0, porque ela já falou. Você tem que estar dentro do que eles querem que você fale ali. Vai lá usar essa estratégia da antítese, antítese. Ou seja, você tem uma antítese, que é o quê? Que é a ideia do tema proposto. Qual seria a antítese? Você contrapor aquilo de alguma forma. Eles vão permitir que você contraponha? Não vão. Através de fatos, você tem que elaborar esses argumentos. Então, sim, existe a tese. Geralmente ela... Aí eu boto os fatos lá, boto os dados do próprio governo. Vocês iriam aceitar? Não, você fugiu do tema da redação, portanto eu vou te dar 0. Deve ser colocada já na introdução. E através dessa tese você vai desenvolver geralmente dois parágrafos de desenvolvimento, né? E nesses parágrafos você tem que fazer argumentos coerentes. Tem que trazer dados que afirmem. Uma pergunta, pedagogicamente falando, quem é que tá mais preparado aí? Essa cidadã é fraca pra caralho. Está dizendo, você tem que ser objetivo, porque a redação dissertativa, ela conta com a objetividade. Não dá para você se basear na sua, só no achismo, né? Digamos assim, só na sua visão de mundo. Você tem que trazer isso de uma forma mais concisa, mais clara. E no final, na conclusão, você tem que fazer toda essa retomada, né? A gente fala que tem que resumir o que foi falado e depois fazer a sua proposta. Então, no geral, a fórmula, ela continua a mesma. O que acontece é que todo ano o INEP ele faz o seu manual para os corretores e acaba tendo algumas adaptações, algumas atualizações em relação à avaliação de gramática, por exemplo, avaliação dos repertórios. Isso muda, mas não tanto a ponto de fazer uma revolução nesse texto escrito, né? Nessa formulazinha de introdução. Não muda não. Vai lá, coloque o antítese ao que eles estão pedindo para você ver. Isso são estratégias que os alunos podem usar para fazer a melhor argumentação possível. Funciona, eu fiz vestibular há mais de 30 anos, existia nem naquela época, introdução, tese, antítese, desenvolvimento e conclusão, lembro até hoje. Não tem. Obrigado. Outra coisa, professora Heloísa, por si só, a prova do Enem ela é decisiva, a redação no Enem ela é decisiva por causa da eliminação que ela já traz por si só. Né? Quem tira 0 está fora do restante da avaliação. Para chegar a uma boa nota, ela continua, como foi durante vários anos, sendo absolutamente decisiva. Em outras palavras, você tem características pessoais. Você gosta mais da área de exatas, gosta mais da área de humanas, gosta mais de biológicas. Você vai melhor, se o cara foi bom em matemática lá, foda-se, porque ele não correspondeu o que eles queriam na redação, né? Ele não gosta, mas vai bem em matemática, mas não consegue escrever com tanta tranquilidade. Quanto importante é, no todo da avaliação, ir bem na prova de redação? Tudo. Olha, difícil não ser muito enviesada, né? Porque eu trabalho com a questão da redação, mas a redação é muito importante, porque só ela são 30 linhas que você consegue tirar até nota 1000. Então, apesar das outras áreas também valerem 1000 cada, né? As ciências exatas, ciências de suas tecnologias, a linguagem. Aí você vê a sacanagem. Aí se você não fizer a redação, você invalida toda a prova? Ok, né? Bem justo. Como essas valem do TRI, do Enem, que é aquele... E aí um cara como eu, que sou crítico do papel da mulher moderna na sociedade, eu vou expor o meu pensamento, eu tiro 0. E isso não é doutrinação? Isso não é forçar um enviesamento do pensamento? De avaliação, cada questão vale uma nota. Então, dependendo se muitas pessoas acertarem essa questão, poucas pessoas, essa nota vai variar. Já a redação, não. Se você treinar a redação, se você treinar a escrita, é muito mais fácil de atingir uma nota boa do que depender das outras notas. E existem muitos vestibulares, existem muitos processos seletivos que, se você tiver uma nota baixa na redação, a sua candidatura já não é muito válida. Ou você vai sofrer muito com a sua pontuação, ou ela não é nem considerada por conta da anulação na redação. Então, apesar de você, por exemplo, se a pessoa é boa em exatas, ela pode se valer de dados estatísticos para escrever os seus argumentos. Ou, se ela é boa em ciências biológicas, pode usar dados que são mais voltados para a área de biológicas. Então, sempre tem como você escrever e
e ir mais em direção ao assunto que você sabe mais, o assunto que você tem mais interesse. Professora Heloísa Guimarães. Como é que matematicamente você vai escrever, só se você for calcular lá o tempo que a mulher leva para lavar prato enrolando, né? Ou na biologia, mostrar biologicamente que mulher é melhor para lavar prato do que homem. Só se for isso. Puta que pariu, mano. Que argumento. Ela conversou conosco sobre a redação do Enem. A prova foi neste domingo. Muito obrigado pela atenção e que tenham sido bons os desenvolvimentos do tema pelos alunos e pelas alunas hoje. Muito obrigado. Obrigada, tchau. Galera, um tema ridículo, a gente sabe qual é a intenção, mas mesmo assim nem a própria pedagoga aí tá pronta para responder de fato o que é que eles querem com isso, né? Tipo assim, foda-se, tá ligado? Ninguém tá preparado para isso aí. Então, chacota, tá? O Enem é chacota já há algum tempo. O próprio sistema do Enem é ridículo, como eles passam, tipo assim, tem gente, literalmente, que não estuda nada pra prova e só treina a redação, tanto que tem curso pra redação do Enem, entendeu? Pra pessoa só fazer a redação e ela, pelo menos, passar ali pela portinha, entendeu? Porque ela já garante ali, ó, fez a prova do Enem e passou, entendeu? É basicamente isso que as pessoas têm feito hoje. E eles aproveitam isso para doutrinar, ou seja, você tem que dar a resposta que eles querem que você dê, certo? Então isso aí é ridículo demais, mas tá aí. É o Brasil, pátria educadora, né? Enfim, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.